Muito bem, minha gente. Vamos então entender essa história do a maioria de, a maior parte de, grande parte de, boa parte de. Vamos para a tela branca? Assim. A maioria do grupo, olha bem, maioria pede singular. Grupo pede singular. Então, eu só posso dizer visitou no singular o museu. Tá. Aí eu vou mudar um pouquinho e vou dizer assim. A maioria dos turistas... Agora, presta atenção. Ou eu concordo com maioria ou com o que vem depois. Maioria pede singular. Eu digo visitou. Mas turistas pede plural, eu digo visitaram o museu. Qual é o mais certo? Os dois. Visitou concordando com maioria, visitaram concordando com turistas. Tanto faz. Vamos ver outro, ó. Grande parte dos livros. Aí ou eu concordo com grande parte e digo ficou na estante. Ou eu digo, grande parte dos livros ficaram na estante. No plural. Então, ficou concordando com grande parte. Ficaram concordando com livros. Tanto faz. As duas formas são igualmente corretas. Muito bem. Então, vamos voltar lá? Dá uma olhada aqui. Tem uma seta errada aqui, tá? Esqueça essa seta aqui, ó. A maioria das clientes reclamaram. Aqui concordou-se com clientes. Agora essa seta está batendo aqui no cabelo, gente. Tira essa seta que não existe. Então, a maioria das clientes reclamaram, ou então a maioria das clientes, coloca aí, reclamou. Vou colocar aqui, ó, a maioria das clientes. Esquece aquela frase que está com a seta ruim ali? Presta atenção. Ou concorda com maioria e digo reclamou, ou eu concordo com clientes e digo reclamaram. Então, pode ser reclamou ou reclamaram do cabelo. Entendeu? Então, ou eu concordo com maioria, singular, ou eu concordo com clientes, plural. Olha a outra. Grande parte dos torcedores vaiou o árbitro. Concordei com grande parte. Ou grande parte dos torcedores vaiaram o árbitro. E aí eu concordei, ó, com torcedores. Aqui foi com grande parte. Muito bem. Então, essa regra da a maior parte, grande parte, a maioria, a maior parte, já sabe. Ou você usa o singular para concordar com maioria, maior parte, grande parte, ou com o que vem depois. Se o que vier depois também for singular, você só pode usar o singular. Se o que vier depois for plural, você escolhe singular ou plural. Tá bom? Ah, mas deixa eu só falar uma coisa. Se a frase for essa, ó. Atenção, o número de aprovados. Aí eu quero usar o verbo crescer. Aí o aluno, muitas vezes, às vezes ouvimos até esse erro na televisão. O número de aprovados cresceram. Não foram os aprovados que cresceram, foi o número. Só posso usar o singular. É diferente de maioria, maior parte, grande parte. Cuidado, quando eu digo número de alguma coisa, o que tem que concordar é com o número. Foi o número que cresceu. Quer ver? O número de turistas no Rio aumentaram no verão. O número de turistas no Rio aumentaram? Não, não é aumentaram. Não foram os turistas que aumentaram, foi o número. O número de turistas aumentou. Só posso dizer aumentou. Então, o número cresceu. Vamos colocar esse exemplo de turistas, ó. O número de turistas no Rio, o número aumentou no verão. Não posso dizer aumentaram, porque não são os turistas que aumentam, é o número. Ficou claro isso? Muito bem.
Agora a regra que fala de um dos que ou uma das que, claro, pode ser feminino também, um dos que ou uma das que. Gente, quando eu uso um dos que ou uma das que, a regra diz que eu posso usar singular ou plural, tanto faz. Eu posso dizer, ele foi um dos que chegou cedo, ou ele foi um dos que chegaram cedo. Mas Augusta está dizendo, ele foi um. Como é que eu vou dizer chegaram? Quando eu digo ele foi um dos que chegaram cedo, é como se eu dissesse assim para você, entre todos que chegaram cedo, ele foi um. Deu para entender? Então vamos lá, ó. Ele é um dos atores que recebeu ou receberam o prêmio. Ele foi um dos que mais lutou ou lutaram pela reforma. Atenção, há uma preferência pelo plural. Nesta regra, vem aqui comigo. Nesta regra, há uma preferência pelo plural. Mas entenda bem a palavra que eu usei, preferência. Não quer dizer que a outra seja errada. Ele foi um dos que fez o trabalho, não está errado. Ou ele foi um dos que fizeram o trabalho. Ok? Um dos que, uma das que, singular ou plural. Fechou. Agora a regra 8. Qual de nós, qual de vós, qual de vocês? As pessoas têm a tendência a errar. Dizem assim, qual de vocês fizeram aquela prova? Qual de vocês fizeram? Sabe por que a pessoa fala fizeram? Porque o vocês ficou mais perto no ouvido, ó. Qual de vocês? Aí ela diz fizeram. Gente, mas não é qual. Qual quer dizer que é uma só em um só entre vocês. Então é qual de vocês fez a prova. Sempre que for qual de alguma coisa, é singular, gente. Então olha só. Qual de vós soube a data? Qual de nós poderá faltar? Qual de vocês trará o bolo? Tudo no singular. Muito bem. Se usarmos, claro, aí não precisa nem de grandes explicações. Se eu trocar o qual, vem comigo, ó. Se eu trocar o qual por quais, claro que eu vou dizer, quais de vocês fizeram a prova? Quais deles trouxeram a bebida? Quais delas visitaram as praias? Claro, se é quais é plural, se é qual é singular. Uma outra também importante que as pessoas erram muito é o cada um de vocês, cada um de nós, cada um deles. Aí a pessoa fala assim, nossa, cada um deles trouxeram 2 garrafas de vinho. Cada um deles trouxeram, eu não posso concordar com deles, cada um deles, cada um trouxe 2 garrafas de vinho. Gente, quando eu digo cada um de alguma coisa, tem que ser singular por causa do cada um. Eu ouvi uma frase assim, quer ver? Nenhuma das testemunhas trouxeram novidades ao processo. Nenhuma das testemunhas trouxeram, está errado, eu não posso concordar com testemunhas. Nenhuma das testemunhas trouxe novidades ao processo. Nenhuma trouxe, tá bom? Fique atento a isso. Então, cada um ou cada um de nós, cada um deles, cada um de vocês, só pode ser singular por causa do cada um. Nenhum de nós, nenhum de vocês, nenhum dos amigos, só pode ser singular por causa do nenhum. Tá bom? Muito bem. Então, vamos em frente. Sujeito composto com elementos ligados pelo ou. E essa regra é importante, gente. Você deve estar dizendo assim, a Augusta diz que todas as regras são importantes, mas elas são mesmo, por isso elas estão aqui. Se elas não fossem importantes, eu não estaria priorizando falar delas com vocês. Quando você tem um sujeito formado por elementos ligados pelo ou, a língua diz que eu posso usar o verbo no singular ou no plural. Elementos do sujeito ligados pelo ou. Paulo, ou Pedro, ou João, ou Antônio, jogará amanhã, ou jogarão amanhã. Elementos ligados pelo ou. Posso colocar o verbo no singular, jogará. Ou posso colocar o verbo no plural, jogarão amanhã. Com uma exceção, vem aqui pertinho. Sabe qual é a exceção? Quando na frase houver a ideia de exclusão. Entendi nada, Augusta, vou explicar. Olha só, eu digo assim para você.
Pedro ou João, ou Antônio, ou Cláudio, jogará ou jogarão amanhã. Eu posso colocar um só desses 4, mas se eu quiser eu posso colocar os 4 jogando. Opção minha? Tá, então eu posso usar singular ou plural no verbo. Agora, Pedro ou João ou Cláudio substituirá o goleiro em caso de contusão no primeiro tempo. Eu dei 3 nomes, mas eu posso colocar os 3 no gol substituindo o goleiro? Não. Eu vou ter que escolher um. A ideia da exclusão é isso. Eu vou ter que escolher um dos 3. Apenas um poderá substituir o goleiro em caso de contusão. Eu não posso colocar os 3 no gol. Então, aí eu só posso usar o singular. Então, na verdade, quem vai ditar se é singular, se só pode ser singular, é o sentido da frase. Vamos ver. Rio ou São Paulo fará ou farão parte do meu roteiro de viagem. Eu posso colocar só o Rio no roteiro, eu posso colocar só São Paulo no roteiro, mas se eu quiser, eu posso colocar as 2 cidades no roteiro. Então, fará ou farão parte do meu roteiro. Agora, Rio ou São Paulo sediará o último jogo da Copa. Epa, o último jogo da Copa só pode acontecer em uma cidade. Eu não posso ter o último jogo em 2 cidades. Não existe isso. Ideia de exclusão. Só podemos usar o verbo no singular. Ok? Muito bem. Olha o outro exemplo. Pedro ou João jogará amanhã ou jogarão amanhã. Eu posso colocar só um jogando, mas posso colocar também os 2 jogando. Pedro ou João substituirá o goleiro em caso de contusão. É aquela ideia de exclusão. Eu não posso colocar os 2 substituindo o goleiro. Eu vou ter que escolher um. Então, ideia de exclusão, verbo no singular. Ficou claro isso? Espero que você tenha entendido. Porque é puramente interpretação. Você lê a frase, peraí, mas aqui eu posso colocar os 2 fazendo isso, se eu quiser, não sou obrigada a escolher um só, então eu posso usar singular ou plural. Aí você lê uma outra frase. Não, peraí. Apenas um vai poder sentar naquela poltrona do avião. Eu não posso colocar os 2, um em cima do outro na poltrona. Eu vou ter que escolher um. Eu tenho ideia de exclusão. Então, o verbo só pode ficar Pedro ou Antônio ocupará aquela poltrona do avião. Não posso colocar os 2. Tem que ser um só. Ideia de exclusão. Verbo no singular. Tá bom? Muito bem. Agora, a regra do que e do quem. Essa regra é muito importante, gente. Os alunos falam assim para mim, Augusta, na verdade, a minha dúvida já começa antes da concordância. A minha dúvida já é a seguinte, eu uso o quê ou eu uso quem? Eu digo, fui eu que decidi o roteiro ou fui eu quem? É que ou é quem? E eu digo assim, tanto faz. Você pode usar o quê, você pode usar o quem. Você escolhe. O que você tem que saber usar corretamente é o verbo. Quando você usar o que, está tudo explicadinho aqui, mas eu quero explicar para você. Quando você escolher o que, porque é uma questão de escolha, você é obrigado a flexionar o verbo concordando com o pronome que está antes do que. Vou repetir. Se você escolheu usar o que, você é obrigado a flexionar o verbo concordando com o pronome que está antes do que. E se você escolher o quem, aí a língua nos dá 2 opções igualmente corretas. Ou você, de novo, concorda com o pronome que está antes do que, ou você coloca o verbo na terceira do singular. Decore. Se eu uso o que, eu só tenho uma opção, concordar com o pronome que está antes dele. Se eu uso o quem, ou eu concordo com o pronome que está antes dele, ou eu uso o verbo na terceira pessoa do singular. Vamos ver? Fui eu que. Se eu usei o que, ó, eu vou ter que concordar com o pronome que está antes. Eu cheguei. Fomos nós que. Usei o que, ó? Nós trouxemos o carro. Então, se eu usar o que, eu sou obrigada a flexionar o verbo concordando com o pronome que está antes dele. E nada mais. É a única opção correta. Quando usamos o que, devemos concordar com o termo que o antecede. Muito bem. Fui eu quem, olha aqui, quando eu uso quem, ou eu concordo com o pronome que está antes, ó, eu cheguei, ou eu uso a terceira pessoa do singular. Fomos nós quem, ou eu concordo com o pronome que está antes, nós trouxemos, ou trouxe, eu uso o verbo na terceira pessoa
do singular. Quando usamos o quem, podemos concordar com o termo que o antecede ou com a terceira do singular. Muito bem. Regra número 11. A regra número 11, gente, fala do verbo soar, do verbo bater, do verbo dar. Mas eu não estou falando do verbo bater, ele bateu palmas, ele bateu na porta, ele deu um presente, não é isso. É o verbo soar, o verbo bater, o verbo dar, indicando tempo. Bateram 10 horas no relógio tal, soaram 5 horas no sino da igreja, com esse sentido, entendeu? Muito bem. Eles vão concordar, esses verbos vão concordar com o número. Se são 5 horas, eu vou dizer, bateram 5 horas no sino da igreja. Se são 2 horas, soaram 2 horas no relógio da matriz. Tá? Deram 4 horas no relógio da escola. É isso. Agora, atenção. Se em vez de dizer deram 4 horas no relógio da escola, eu dissesse o relógio da escola. Aí mudaria, porque aí o relógio da escola seria o sujeito e eu teria que dizer o relógio da escola deu 4 horas. Quer dizer, deu 4 horas o relógio da escola. Deram 4 horas no relógio da escola. Percebeu a diferença? É simples, é singela, mas acontece, cai em prova. E se você não estiver muito atento, você não percebe a mudança e erra. Então vamos ver, ó. O verbo deve concordar com a expressão numérica. Então, deram 5 horas quando o ator chegou. Bateram 8 horas quando ela dormiu. Agora, atenção. Deu 8 horas. O relógio da escola. Porque o relógio é o sujeito. Então, o relógio deu 8 horas. Bateu 6 horas o sino da igreja. Porque aqui o sino é o sujeito. Então, o sino bateu 6 horas. Muito bem. Verbo fazer, indicativo de tempo decorrido, é invariável. O que essa regra está me dizendo? Sempre que usamos o verbo fazer, indicando tempo decorrido, gente, cuidado. Tanta gente boa erra isso, fala assim, você começou a estudar agora? Ah, comecei agora. E você? Ah, não, eu não. Já fazem uns 5 meses que eu estudo para concursos. Fazem 5 meses, aí eu brinco dizendo assim, então você deve pensar assim, meu filho, você vai ter que estudar 5 anos. Porque português está brabo, hein? Fazem 5 meses que eu estudo, não, gente. Tempo decorrido, verbo fazer não vai ao plural, então é faz 5 meses que eu estudo. Faz 10 anos que eu moro aqui. Faz 20 anos que eu o conheço, tá bom? Agora é claro, né, gente? Se a frase é assim, fazem 2 anos amanhã os meus sobrinhos gêmeos. Aí é fazem. Por quê? Porque o sujeito é os meus sobrinhos gêmeos. Os meus sobrinhos gêmeos fazem 2 anos amanhã. O sujeito é meus sobrinhos, o verbo tem que ser fazem 2 anos. É diferente, tá bom? Então aqui, ó. Faz 10 meses que estou aqui. Fará 2 anos que não o vejo. Muito bem. Regra 13. A regra 13, gente, fala do verbo ser. Deixa eu explicar com carinho essa regra. Cai muito em prova essa regra, sabia? O verbo ser, quando nós usamos o verbo ser para ligá-lo, verbo de ligação, o sujeito a um predicativo. Olha que regra importante. Pare e pensa pela lógica. Se o sujeito é singular, o predicativo é singular, como é que você vai usar o verbo ser? No singular. Aquilo é tudo que ele tem na vida. Aquilo e tudo. Singular e singular. Como eu vou usar o verbo ser? No singular. Aquilo é tudo. Ninguém tem dúvida. Se eu tenho plural e plural, como é que eu vou usar o verbo ser? No plural. Então eu digo assim, os filhos são os motivadores de sua vida. Os filhos e os motivadores. Plural e plural. Como é que eu vou usar o verbo ser? No plural. São os motivadores. Claro. Moleza. Singular e singular, verbo no singular. Plural e plural, verbo no plural. Augusta, a minha dúvida é quando um está no plural e o outro está no singular. Eu sei disso. É a dúvida de todo mundo. Exemplo. Em sua vida, tudo, lacuna, brincadeiras. Tudo pede singular. Brincadeiras pede plural. O
que eu faço na minha vida agora, Augusta? Quando os dois estão no singular, é mole. Quando os dois estão no plural, é mole. Agora, um está no singular, um pede singular, que é o tudo, o outro pede plural, que é brincadeiras. O que eu faço? A língua diz que você pode usar os dois. Em sua vida, tudo é brincadeiras, concordei com tudo, ou em sua vida, tudo são brincadeiras, concordei com brincadeiras. Qual é o mais certo? Os dois são certos. Existe uma preferência pelo plural, porque as pessoas acham que é mais eufônico, mais agradável ao ouvido, mas as duas são certas. Agora, tem uma exceção, sabia? Se você tem um singular e um plural ali misturados, mas o singular é um nome próprio, é uma pessoa, prevalece a pessoa. Sabia disso? Prevalece a pessoa e você tem que concordar com a pessoa. Vamos ver aqui, ó. Tudo era emoções, concordou com tudo. Ou tudo eram emoções, aí concordou com emoções. Muito bem. As esperanças da equipe, Carlos, o grande artilheiro. Esperança está no plural. Carlos é singular. Epa, então aí eu tenho plural e singular misturados. É. Só que o singular é representado por uma pessoa, um nome próprio, Carlos. Prevalece a pessoa. E o verbo fica obrigatoriamente no singular. Se você colocar o verbo no plural aqui, você erra. Então, as esperanças da equipe era Carlos. Obrigatoriamente concordando com o nome da pessoa. O que há de bom na empresa és, concordando com o pronome tu. Agora a história do dia, deixa eu falar disso. As pessoas dizem assim, nossa, eu tenho uma dúvida quando alguém chega perto de mim e diz assim, que dia é hoje? Aí, eu não sei se eu digo hoje é, hoje são, eu nunca sei, Augusta. Eu brinco dizendo, fala só o número. 15, pronto, aí você não erra, mas na prova cai, né? Se você usar a palavra dia, você vai dizer assim, hoje é dia 15. Se você não usar a palavra dia, você concorda com o número. Hoje são 15. Vou repetir. Hoje é dia 8. É dia 8. Usei a palavra dia. Ou hoje são 8. É isso. Então, hoje é dia 10. Ou então, hoje são 10 de agosto. Pronto. Regra 14 é a regra que fala do verbo parecer seguido de um verbo no infinitivo. Não entendi nada, Augusta, você vai entender. Olha só. Existe uma regra específica para o verbo parecer quando está seguido de outro verbo. Se o verbo parecer estiver sozinho, ninguém erra. Não é? Eu digo assim, aquelas questões pareciam fáceis. Moleza. Eu não vou dizer aquelas questões parecia fáceis, não é isso? Eu digo assim, os convidados parecem satisfeitos com a festa. Os convidados parecem, no plural. Os turistas pareciam confiantes no piloto. Os turistas pareciam confiantes, pareciam concordando com turistas. O problema é quando o verbo parecer vem seguido de um verbo no infinitivo. Sabe o que diz a regra? O verbo parecer pode ficar no plural e o outro no singular, ou ele no singular e o outro no plural. Como assim, Augusta? Vou dar um exemplo. Os turistas pareciam gostar da cidade. Tranquilo, pareciam gostar. Todo mundo fala assim. Mas a língua admite que você troque e diga, os turistas parecia gostarem da cidade. Nossa, Augusta, fica muito feio isso, parecia gostarem, fica feio, mas está certo. O que você tem que decorar dessa regra é o seguinte, ou parecer fica no plural e o outro no singular, ou ele fica no singular e o outro no plural. O que você não pode é colocar os dois no plural. Por exemplo, os turistas pareciam gostarem da cidade. Aí está errado. Os dois no plural está errado. Agora, os turistas pareciam gostar da cidade. Certa. Os turistas pareciam gostarem da cidade. Certa também. Entenderam? Ok, então vamos ler? As crianças parecem saber tudo, ou as crianças parecem saberem. Tá vendo? Coloquei a primeira no singular, o segundo no plural. Os policiais pareciam entender a situação, ok. Ou os policiais pareciam entenderem. O primeiro ficou no singular, o segundo ficou no plural, ok. O que estaria errado, só para você lembrar, seria isso. Os policiais pareciam, no plural,
entenderem no plural. Tudo. Os dois no plural. Errada. Ficou claro? Muito bem. Regra 15 é uma regra muito importante, que é a regra do mais de um. Deixa eu explicar para você. Essa regra já caiu, N vezes em prova. Sabe por quê? Porque ela sabe que essa regra pega o aluno. Porque o aluno vai assim, moleza, mais de um. Muito fácil essa regra. Mais de um aluno, mais de um professor, mais de um autor, mais de um diretor. Se é mais de um, é de 2 para cima, Augusta. Mais de um, mais de um diretor. 2, 5, 10, 20, 100. É plural. Mais de um, parte do 2, tem que ser plural. A regra diz que o verbo tem que ficar no singular. Mais de um diretor se reuniu, mais de um diretor compareceu à reunião. Mais de um aluno fez a prova. Mais de um ator ensaiou a peça. Mais de um pede verbo no singular, com uma exceção. Aí lá vem a exceção, né, Augusta? Tem que saber, né? Cai em prova. A frase vem com mais de um, mas quando você lê a frase, você observa que ela passa uma ideia de reciprocidade. Ideia de reciprocidade. Veja que eu disse, mais de um aluno faltou. Não tem reciprocidade aí. Mais de um ator ensaiou a peça. Não tem reciprocidade. Mais de um diretor compareceu à reunião. Não tem reciprocidade. Fica no singular. Mais de um só exige o verbo no plural se houver ideia de reciprocidade. Mais de um amigo se abraçaram emocionados. Um abraçou o outro abraçou o outro. Reciprocidade? Eu tenho que dizer se abraçaram no plural. Mais de um político se agrediram no plenário. Um agrediu o outro agrediu o outro. Ideia de reciprocidade? Verbo obrigatoriamente no plural. Tá bom? Então vamos ver, Mais de um, usa-se o verbo no singular. Mais de um deputado desrespeitou os eleitores. Mais de um torcedor foi ao estádio. Verbo no singular. Agora, quando o verbo da oração expressa reciprocidade, usamos o plural. Reciprocidade, usamos o plural. Mais de um torcedor abraçaram-se após o gol. Quer dizer, um abraçou o outro abraçou o outro. Ideia de reciprocidade. O verbo fica obrigatoriamente no plural. Gente, é obrigatoriamente aqui, tá? Mais de um deputado agrediram-se no plenário. Um agrediu o outro agrediu o outro, obrigatoriamente no plural. Muito bem. Regra 16. Quando eu digo algum de nós, olha bem, aqui eu já expliquei mais ou menos essa. Algum de nós é porque é um só entre nós. Só posso usar o verbo no singular. Algum de nós veio. Algum de nós encontrou a resposta. Algum de nós viajará amanhã. Agora, quando eu digo alguns de nós, ou eu uso o verbo no nós, ou eu uso o verbo na terceira do plural. Alguns de nós ficaremos aqui, quer dizer, alguns e eu também, por isso eu digo ficaremos, eu me incluo. Ou eu digo, alguns de nós ficarão aqui. Alguns ficarão, aí eu não estou me incluindo, por isso eu digo ficarão. Muda o sentido, mas as duas estão corretas. Quando é algum de nós, só pode ser singular por causa do algum. Agora, alguns de nós, ou eu digo ficaremos na primeira do plural nós, ou ficarão na terceira do plural. São corretas. Muda o sentido. Se eu digo alguns de nós viajaremos, alguns e eu também, eu me incluí. Se eu digo alguns de nós viajarão, o sentido mudou. Alguns viajarão, mas eu não me incluí. Percebeu que o sentido mudou? Cuidado com isso, porque muitas vezes a banca pergunta exatamente isso. Se podemos trocar alguns de nós viajaremos por alguns de nós viajarão sem mudar o sentido. Epa, gramaticalmente fica correto. Alguns de nós viajaremos e alguns de nós viajarão. Só que o sentido muda. Então, algum de nós só pode ser singular. Chegará atrasado. Agora, alguns de nós chegarão, aquilo que eu disse, ou chegaremos. Muda o sentido. Se eu digo alguns de nós chegarão atrasados, eu estou dizendo que alguns vão chegar atrasados. Eu não. Não me incluí. Agora, se eu digo alguns de nós chegaremos atrasados, alguns e eu também. Por isso eu disse chegaremos. Eu me incluí, usei o verbo na primeira do plural, nós. As bancas cansam de cobrar isso. Se você pode substituir na frase, alguns de nós chegarão atrasados por alguns de nós chegaremos. Aí ela diz, mantendo a correção gramatical.
A correção gramatical, sim. Agora, mantendo a correção gramatical e o sentido original. Sentido original, não. Você percebeu que muda? Alguns de nós chegarão, eu não me incluí, não. Alguns de nós chegaremos, alguns e eu também. Aí mudou o sentido. Ficou claro? Então, ó, essa foi a última regrinha de concordância verbal. Você parou para pensar quanta coisa importante nós vimos hoje? Pontuação e concordância verbal. Nossa, Augusta, só pedreira para eu estudar. Gente, mas a gente tem que fazer assim. É assim que a coisa vai. Então, estude pontuação, copie aquelas frases de novo, pontue-as sozinho de novo, depois veja se acertou. Estude as regras de concordância verbal, caem tanto em prova, gente. Tá bom? Até nossa próxima aula. Um beijo grande para você. Espero que seus estudos rendam muito, sejam muito, né, produtivos, e eles hão de ser. Tá bom? Beijo grande, até a próxima.